Fala, meu povo, João Abrantes na área. Existem milhares de sentimentos que ainda não possuem uma nomenclatura universal, como por exemplo felicidade, tristeza, raiva, etc. Contudo, alguns desses sentimentos eles possuem uma nomenclatura que é restrita a uma determinada língua ou cultura, como por exemplo a palavra saudade, que só existe na língua portuguesa, português do Brasil. Não existe uma tradução para essa palavra em uma outra língua. E bom, eu separei 10 palavras de diferentes procedências que não possuem uma tradução exata para o português, mas que identificam coisas que certamente muitos de nós, se não todos nós, já sentimos. Aliás, se você se identificar com uma ou mais dessas palavras, comenta aqui embaixo. E se prepara, porque esse tema aqui com certeza vai enriquecer bastante o teu papo. Porque não deixa de ser um assunto diferente, interessante. Vamos nessa. 10 coisas que as pessoas sentem, mas não conseguem explicar. Como essas palavras têm origens diversas, eu não consegui descobrir a procedência delas. Então, caso eu pronuncie alguma delas de uma maneira errada, por favor, me corrija aqui embaixo, tá? Vamos nessa. Primeira palavra, sonder. Sabe o que eu amo na internet? É que esse contato com o resto do mundo faz com que muita gente se conscientize de que elas não eram tão loucas quanto elas pensavam. Porque existem várias outras pessoas que compartilham das mesmas, entre aspas, doideiras que a gente. Uma das maiores provas disso é aquela página Chapolin Sincero. Eles sempre têm um meme que define alguma coisa que a gente já pensou ou então continua pensando. E ao mesmo tempo nunca comentou com ninguém. Mas voltando ao assunto, sonder é aquela consciência repentina de que todo mundo à sua volta tem uma vida tão vívida e complexa como a sua. Por exemplo, imagina que você está na padaria, ou então num restaurante, numa lanchonete, e enquanto a atendente está lá, separando o seu pedido, você olha para ela e começa a imaginar ela criança, indo para a escola, os pais cuidando dela. Depois você imagina ela adolescente, sofrendo as primeiras decepções amorosas. Depois você imagina ela se casando, tendo filho, arrumando aquele emprego lá, acordando cedo para ir trabalhar, voltando para casa, etc. Eu várias vezes já passei por isso, mas eu nunca imaginei que isso tinha um nome. Mas tem, e tá aí, sonder. Essa é a nossa primeira palavra. Segunda palavra, enuemon, que é aquela sensação desagradável de não poder contar para o seu eu do passado o que você viu quando você chegou no futuro. Sabe aquela má decisão que você tomou e se arrependeu profundamente? Quem é que nunca teve vontade de voltar atrás e contar para si mesmo que para não fazer aquilo, né? Mas posso ser sincero com vocês? Eu mesmo já tomei um monte de decisão ruim na minha vida. Decisões que me jogaram em relacionamento abusivo, decisões que me faliram, decisões que me transformaram num babaca odiado por todo mundo. Mas você quer saber? Por mais que eu tenha me ferrado bonito com essas decisões, eu jamais voltaria atrás, porque elas foram cruciais para eu amadurecer, valorizar as coisas simples e que eu antes desprezava e até mesmo desenvolver mais empatia pelo próximo. Então, eu não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse tomado essas más decisões. Então, fica aí a reflexão. Decisões são praticamente o combustível da vida. Não tem como você tomar decisões e não evoluir, porque quando você acerta, beleza, você progride. E quando você erra, você também aprende, nem que seja como não se faz. Então, não tem como você não crescer, entendeu? Terceira palavra, jusca. Jusca é quando você fica constantemente repassando uma conversa imaginária na sua cabeça, podendo até mesmo chegar ao ponto de começar a falar e gesticular sozinho, o que acaba te deixando super sem graça quando alguém te pega fazendo isso, né? Alguém aí já passou por isso? Eu não! Nunca, jamais, não mesmo. Quarta palavra, elipsismo, que é uma espécie de tristeza que a pessoa sente por ela não saber qual vai ser o desdobramento das coisas no futuro. Tipo, ela tá na reta final da vida dela e ela começa a pensar assim: poxa, eu nunca vou conhecer meus netos, eu nunca vou saber o final daquela série, daquela trilogia de filmes, daquela saga de livros, nunca vou presenciar a descoberta da cura da AIDS, a invenção do teletransporte, por aí vai. Nessas horas, eu acho que o ideal é que você foque no tanto de coisa que você já presenciou e que muita gente não teve esse privilégio. Eu tô com quase 40 anos. Eu já perdi a conta de quanta coisa eu já presenciei ao longo da minha vida. E é claro que essa minha vida
vida, comparada com a continuidade do universo, ela é só um sopro. Um dia eu não vou estar mais aqui para continuar presenciando as novidades e as mudanças no mundo. Mas essa é a lei da vida. Então, já que ela é só um sopro, que seja um sopro bem vivido e bem aproveitado. Quinta palavra, quenópsia. Quenópsia é aquela sensação esquisita, até mesmo melancólica, de você estar num lugar vazio e quieto que antes costumava ser movimentado, cheio de gente. Um exemplo disso é quando a gente se muda de uma casa que a gente morou por muitos anos e com a nossa família e que já recebeu um monte de visita, já teve um monte de festinha, enfim, foi uma casa que deu o que falar. E no dia da mudança, antes de você fechar a porta pela última vez, você dá aquela última volta pela casa que já está totalmente vazia, até mesmo fazendo eco. E cada canto que você olha, você se lembra de alguma situação do passado que aconteceu precisamente ali. E nessa hora, você se toca de que acabou. Aquela é a sua última vez naquela casa. E por mais que a sua nova residência possa vir a ser até mesmo melhor do que essa antiga, é inevitável você sentir aquele apertinho básico no coração, né? Se você já passou por isso, é porque você já sentiu a quenópsia. Sexta palavra, exulances, que é aquela sensação desconfortável de que está na hora de você encerrar o assunto porque as outras pessoas não estão conseguindo te acompanhar. Às vezes acontece, né? Da gente se empolgar falando sobre alguma coisa que é da nossa área de expertise e sem perceber que as outras pessoas com quem a gente está conversando são completamente leigas naquele assunto e que elas estão simplesmente boiando, se é que elas não estão morrendo de tédio. Eu diria que a exulances é, no fundo, um sentimento positivo, porque ele te conscientiza de que você, de uma certa maneira, não está sendo agradável. E que está na hora de você ou rever a sua abordagem ou então encerrar, mudar o assunto. Ruim mesmo é quando a pessoa não tem exulances e fica enchendo o saco, né? Sétima palavra, liberose, que é aquela vontade enorme de não se importar tanto com as coisas. Esse aqui eu acho que todo mundo vai se identificar, né? Quem nunca? Pode falar. Existem certas obrigações, certos deveres, certos princípios morais que podem comprometer a nossa liberdade, nosso tempo, nosso conforto, nosso controle, nossas finanças. E tem horas que a gente sente uma vontade de simplesmente tacar o dane-se para tudo isso. Mas, infelizmente, isso nem sempre é possível, até porque as consequências de não cumprir com esses deveres e obrigações e princípios podem ser bem desagradáveis, né? Agora, que às vezes dá vontade de deixar para lá, dá mesmo. E se você por acaso já passou, ou de vez em quando ainda passa por isso, não fica se sentindo mal. Isso só quer dizer que você é um ser humano. E existe um abismo bem grande entre sentir vontade e seguir adiante com essa vontade. Oitava palavra, Altmers, que é o cansaço de estar sempre passando pelos mesmos problemas e nada mudar. Um exemplo disso é o meu TDAH. Eu tenho uma tendência para ser aéreo. Já foi bem pior. Eu comecei a me tratar em 2004, se não me engano, e de lá para cá eu melhorei muito. Nossa, não tem nem comparação com o que eu costumava ser. Mas isso não quer dizer que eu de vez em quando não dê umas pisadas na bola por causa da falta de atenção. E como isso é crônico e não tem cura, pelo menos não por hora, eu confesso que de vez em quando eu sinto isso. Principalmente quando eu cometo algum erro que acaba me trazendo algum prejuízo de tempo ou nas finanças. Um outro exemplo de Altmers são aquelas garotas que vivem reclamando que elas só atraem cara canalha, um atrás do outro. Aliás, o que elas têm que se conscientizar é o seguinte: elas na verdade atraem todos os tipos de caras, só que por algum motivo elas escolhem ficar com os canalhas. É isso que elas têm que enxergar. Nona palavra, monacopsis. Nossa, o que é isso, João? Bom, monacopsis é aquela sensação repentina e, diga-se de passagem, bem forte, de que você está fora do lugar. Sabe quando nada na tua rotina mudou, você continua vivendo na mesma casa, convivendo com as mesmas pessoas, trabalhando e frequentando os mesmos lugares de sempre, mas do nada você fica com uma sensação de que tudo aquilo é, sei lá, novo, diferente, estranho, e nem você consegue entender o porquê? Então, monacopsis. Décima e última palavra,
anekdote ou anekdote, sei lá, que é aquela conversa que todo mundo fala e ninguém se ouve. Ou seja, é quando as pessoas não têm interesse nenhum nos assuntos umas das outras, elas só estão se escutando porque elas estão esperando a vez de falar. E normalmente, quando é a vez delas falarem, elas começam um assunto que não tem nada a ver com o que estava sendo discutido. E isso é o que mais acontece hoje em dia, né? Se você, por acaso, se identificou com esse último comportamento e você está precisando melhorar a qualidade da tua conversa, eu posso te dar uma mãozinha com isso. Eu gravei um vídeo contando como é que eu fiz para transformar a minha vida social numa fase que nada estava a meu favor. Dá uma olhadinha, tenho certeza que essa apresentação pode te ajudar. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo, logo no comecinho da descrição, e também no botãozinho que vai aparecer aqui no cantinho da tela assim que esse vídeo estiver acabando. E foram essas as 10 coisas que as pessoas sentem, mas não conseguem explicar. Bom, não mais, não depois de hoje. E foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até a próxima.